Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja sempre em sua vida. Hoje estarei continuando com a minha exposição, a carta de Paulo aos Coríntios. Estou na segunda carta, capítulo 11. Eu já expus até o versículo 23 e estarei encerrando hoje este capítulo 11. Vamos lá então para a palavra de Deus. Está aí. Ele começa agora a relatar tudo o que ele passou ao longo do seu ministério. Ele diz o seguinte: 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Interessante. Aqui ele recebeu castigo por parte dos próprios irmãos judeus. 5 vezes, ou seja, por 5 vezes ele foi açoitado. Ele recebeu aí 40 chibatadas, ou melhor, na verdade menos um, é para não correr o risco de errar. Então eles colocaram 39 chibatadas. Então veja bem aí que quase 200 chibatadas no total. Lá em Deuteronômio, no capítulo 25, versículo 3, é o que está aí na referência, diz o seguinte, vamos ler desde o 2. Se o culpado merecer açoitamento, o juiz ordenará que ele se deite e será açoitado em sua presença com o número de açoites que o seu crime merecer, desde que nunca ultrapasse 40 açoites. Açoitá-lo, além disso, seria humilhar publicamente um israelita. Então, muito provável, era 40 menos um açoite, porque para não correr o risco de errar, de quebrar o princípio da lei que está lá em Deuteronômio 25, versículo 2 e 3. Então, este tipo de perseguição, esse tipo de punição, ele sofreu por parte dos judeus. No 25 ele diz o seguinte: fui 3 vezes fustigado com varas. Muito provável aqui ele sofreu não por parte dos judeus, mas aí por parte do Império Romano. Se você der uma lida lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 22, que diz o seguinte: a multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. E aqui o detalhe não tem o número de açoites. Pelo menos os judeus, o castigo era 40 açoites. E no Império Romano a coisa não tinha limite não, só que fossem açoitados. Os magistrados ordenaram que eles tirassem as roupas e fossem açoitados. Então diz que aqui 3 vezes, apesar de que nós temos relato aí de um, está lá em Atos 16, de 2, mas ele diz que foi 3 vezes ele foi fustigado, bater com varas. Depois, uma vez apedrejado. Aqui
apedrejado aqui está lá em Atos 14:19. Aqui foi por parte dos judeus. Olha, então alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das multidões. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Muito provavelmente aqui que esse costume de apedrejamento era feito por parte dos judeus. Então pode ver que aí tem os judeus no meio. Então uma vez ele foi apedrejado. Então já li aí o texto, que é quando ele estava lá ali na região da Ásia Menor. Em naufrágio 3 vezes, ou seja, 3 vezes ele sofreu naufrágio. O barco que ele estava naufragou. Inclusive, lá no capítulo 27, 41, o 27 ali tem o relato em que quando o barco, o navio que Paulo estava, ele encalhou num banco de areia, e aí as ondas do mar foram tão violentas que acabou espedaçando o barco que Paulo estava. Quando ele estava indo para Roma como prisioneiro, ele ficou ali na ilha de Malta, próxima à ilha de Malta, ali no banco de areia. O navio ele encalhou e ele foi totalmente destruído. Mas Paulo fala que em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. Interessante que passei na voragem do mar, alto mar, ou profundeza do mar. É difícil saber o que se trata isso aqui, porque a palavra butos, esse substantivo, quer dizer alto mar. Ele passou em alto mar. É muito provável o navio ficou perdido em alto mar e não sabia onde estava. Em jornadas, muitas vezes, em jornadas aí rodoiporia. Rodoiporia é viagem, excursão. Em viagens, muitas vezes, ou seja, ele perdeu aí, ou seja, muitas vezes aí é polax, esse advérbio multiplicativo. Polax significa frequentemente, em jornada frequentemente, ou seja, em viagens frequentemente. Eu nunca parava, Paulo era difícil parar em algum lugar, sempre estava viajando. Em perigos, risco de rios, em perigos de salteadores, e salteadores aí ladrões, em perigo entre os patrícios, parentes da própria nação, em perigos entre os gentios, étnicos, aí são povos que não eram judeus, em perigos na cidade, em perigos no deserto. Perigos aí tudo é quindunos, risco, quindunos é risco. Ele repete quindunos aí várias vezes. Em perigos no mar, novamente quindunos está no plural, no mar. Em perigo entre falsos irmãos, aqui com certeza pseudo-adelfos, irmãos que estavam agindo com falsidade. Em trabalhos, aí trabalhos copos, não é um trabalho simples a palavra copos, é um trabalho que causa aborrecimento, é um intenso trabalho, é um trabalho que traz fadiga. Por isso que ele cita aqui, e fadigas. Trabalho árduo, difícil. E parece que quase que faz uma redundância. Porque em trabalhos copos e fadigas portos. Que é esta palavrinha aqui. Esta aqui. Então ele diz que em trabalhos intensos que causam aborrecimento,
que causa fadiga, que causa esgotamento, que causa tristeza e fadigas que é um labor árduo e difícil. Em vigílias aí, a palavra é insônia. Não é que Paulo estava passando uma vigília de oração, não. A situação do momento obrigou a Paulo a ficar sem dormir, porque o termo agrupínia fala de insônia. Ele falou muitas vezes. E em fome aí é limos. A palavra limos é escassez. Ou seja, ele passou falta das coisas. Sede mesmo, é dipsos. E em jejuns. Aqui fala nesteia. O substantivo nesteia, além de ele fala de uma abstinência voluntária de alimentos, uma abstinência voluntária de alimentos, mas também a nesteia, ela fala de abstinência de alimentos provocada por necessidade ou pobreza. Então, o nesteia pode ser usado nesses dois casos. É uma abstinência da alimentação de maneira voluntária, no sentido de fazer um jejum, ou pode ser uma abstinência de alimentos que ela foi provocada por uma necessidade, ou seja, ele não tinha nada para comer, também é um jejum. Então, muito provável que, já que Paulo está no contexto de fome, sede, em jejuns, com certeza que ele não estava jejuando porque ele queria, é porque realmente faltou alimento. Muitas vezes, ele diz aqui, muitas vezes, em frio e nudez. Frio aqui, frio mesmo, pissurros, frio. E nudez do corpo, gumotes. Além das coisas exteriores, ou seja, isso tudo que ele sofreu do lado de fora, tudo isso foi externo, coisas exteriores, do lado de fora. Há o que pesa sobre mim diariamente. Ou seja, além dessas coisas exteriores que eu sofri, há coisas que peso aí é pissustasis, que é algo que incita, algo que atropela alguém sobre mim, tipo assim, que atropela a mim, passa por cima de mim, diariamente, é a preocupação. E preocupação em merímina é o cuidado e a ansiedade. Então, além de ter o cuidado, ainda Paulo andava ansioso com todas as igrejas. Ele tinha uma preocupação, ele andava ansioso com relação às igrejas. Tem um versículo lá em Atos 20:18, diz o seguinte: quando chegaram, ele lhes disse: você sabe como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Ou seja, Paulo tinha uma preocupação com as igrejas. Então, por isso que ele vivia assim, ansioso com o andamento da igreja. E agora ele faz aí duas perguntas. Quem enfraquece? Quem enfraquece que também não enfraqueça? Quem se escandaliza que eu não me inflame? Ou seja, parece que quando a igreja sofria, alguém enfraquecia na fé, Paulo também enfraquecia juntamente, porque Paulo sentia as dores do próximo. Quem enfraquece que também eu não enfraqueça? Ele faz a pergunta. E enfraquecer aqui, astenel, é ficar debilitado. E o debilitado aqui, o verbo astenel, ele significa tanto estar debilitado espiritualmente, como estar carente de recursos, indigente, doente, débil, sem força, que também eu não enfraqueça. Ele usa aí o mesmo verbo.
Quem se escandaliza, com certeza aqui, o enfraquecer aqui, não é estar doente, pode ser também, mas eu creio que muito mais, é porque já que na segunda pergunta ele fala de escândalo, com certeza é alguém que ficou fraco na fé ali e começou a sair da igreja. Então ele tem essa preocupação. Quem se escandaliza, escandalizo, o termo verbo, é servir de pedra de tropeço, provocar um abandono. E quando essa pessoa provoca esse abandono, acaba que ele sirva de pedra de tropeço para outras pessoas. Então ele abandona, ele faz algo, ao abandonar a fé, ele faz algo que acaba escandalizando outras pessoas. Outras pessoas olham para ele e peca também. Então ele é como uma pedra de tropeço no caminho de alguém. E ele fala assim, que eu não me inflame. Inflama aí é puro. E aí, o puro aí, inflamar aí, é ele ficar indignado. Ele ficar nervoso. Quando alguém escandalizava o Evangelho de Cristo, ele ficava indignado. Ele queimava de ira por causa dessa pessoa que estava escandalizando o Evangelho do Senhor. Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. E aí eu falei, gloriar aí é jactar-se, calromai, que é causar glória. É uma glória no sentido positivo. É uma jactância, jactar-se, no sentido de alegrar-se. Ele falou assim, se eu tenho alguma coisa que me gloriar ou me jactar-se, eu faço isso na minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Ou seja, Deus é minha testemunha. Então, ou seja, ele lançou a mão de uma testemunha, que é Deus. Ou seja, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, que é eternamente bendito, abençoado e louvado, sabe que eu não estou mentindo, não estou enganando ninguém. Olha só, em Damasco, ele parece que ele lembra de alguma coisa que ele passou, que ficou para trás ainda. Na lista que ele passou lá, dos impropérios na sua vida, das perseguições, da disciplina por parte dos judeus, dos castigos, ele lembrou de mais um detalhe. Olha, em Damasco, o governador preposto do rei Aretas montou guarda na cidade dos Damascenos para me prender. Mas, num grande cesto, me desceram por uma janela da muralha abaixo, e assim me livrei das suas mãos. Olha só que coisa interessante isso aqui. Ou seja, ele lembrou de que ele passou um momento assim terrível, em que o rei, ou melhor, não o rei Aretas, mas o preposto do rei Aretas, o preposto aí é alguém que está no lugar, alguém foi colocado no lugar para governar. Então ele fala que em Damasco, ali na Síria, o governador, então por isso que colocou aí o Etnarques, é um governante, mas sem título, mas sem autoridade, título de rei. Então esse termo aqui, essa palavrinha grega aqui, Etnarques, que significa alguém que foi colocado para governar, mas sem autoridade e título de rei. Então ele é um preposto pelo rei Aretas. O rei Aretas, ele governou aí por volta do ano, começou a governar por volta do ano 36. Ele montou uma guarda, ele colocou ali um grupo militar para poder vigiar a porta da cidade. Montou guarda na cidade dos Damascenos, ou seja, aqueles que moravam em Damasco, para me prender. Ou seja, alguém
pediu para que Paulo fosse preso. Mas um cesto, um grande cesto aí, ó, sargane. Sargane é um cesto, cesta feita de cordas, um cesto grande. Me desceram por uma janela da muralha. Teiros é o muro em volta da cidade. Ou seja, as cidades naquele período da história, elas eram muradas. Então ele foi descido ali abaixo. E assim ele foi livre das mãos daquele povo que queria ver o fim da pessoa de Paulo. Então veja que Paulo ele passou por maus momentos. E ele relata tudo isso aí para a igreja de Corinto. Porque a igreja de Corinto parece que estava ignorando a pessoa de Paulo, não queria reconhecer Paulo como apóstolo, apesar de que Paulo, ele que foi que implantou essa igreja em Corinto, e agora simplesmente eles estavam abandonando Paulo. Então por isso, deixa eu voltar aqui para a câmera principal. Então no próximo vídeo, que eu vou para o capítulo 12 desta carta, aí Paulo vai falar sobre as visões que ele teve do Senhor, justamente para mostrar para a igreja de Corinto que ele foi chamado pelo próprio Senhor Jesus. Apesar de que não ter vivido com Jesus, como os demais apóstolos, mas ele foi chamado pelo próprio Senhor Jesus. E ele relata as visões que ele teve. Isso é um assunto para o próximo vídeo. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.